Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de elaboração e análise de projetos. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao tema de pesquisa de marketing, trabalhando um pouquinho a diferenciação entre dados primários e dados secundários, que eu já abordei brevemente em aulas anteriores, e também discutir um pouquinho mais aprofundadamente as vantagens e desvantagens do uso de dados secundários, né? E também sugerir, ao final dessa aula, alguns sites de órgãos oficiais que fornecem estatísticas que podem ser um ponto de partida para a análise, né, do estudo de mercado e mesmo para a elaboração de uma pesquisa de marketing, ainda que com propósitos mais amplos, né? Sendo que geralmente a gente vai precisar de dados mais específicos, ainda que sejam dados secundários, para fazer uma pesquisa mais direcionada, né, de acordo com aquilo que a gente está projetando no estudo de viabilidade, né, que geralmente vai ser a introdução de um produto ou de um serviço bastante específico, né? Então, os dados mais gerais da economia, elas servem de base para a gente compreender o potencial desse mercado, mas, por outro lado, né, ele vai limitar aí, em termos de conclusões que a gente pode tirar para fazer as projeções que nos interessam nessa disciplina. Bom, então vamos começar com essa breve descrição, né, que a gente já abordou em aulas anteriores, da diferença entre, né, duas fontes de dados, que são os dados primários e os dados secundários, né? Então é importante ter em mente que os dados primários são aqueles que são gerados pelo pesquisador, né, para aquele que está elaborando um projeto de pesquisa, faz um levantamento, né? Obviamente isso pode ser uma iniciativa do ponto de vista individual, mas geralmente ele vai ser feito aí por uma iniciativa de uma organização, né? E isso naturalmente implica em custos, tá? E tempo para levantamento de dados, né? Então requer também um desenho adequado desse levantamento de dados para fazer uma amostragem, como a gente discutiu na aula anterior, né? Que permita a gente levantar informações com um certo grau aí de confiabilidade, né? Então, os dados primários são aqueles que são produzidos pelo pesquisador com a finalidade específica da pesquisa, né? Ou seja, a gente vai direcionado para o levantamento daqueles dados que nos interessam na hora de fazer a análise do projeto, tá? Já os dados secundários, como o próprio nome já vai sugerindo, ele vai ser gerado ou por terceiros ou mesmo, né, dentro da própria instituição, mas são dados que estão disponíveis aí com uma finalidade distinta que aquela que a gente está buscando para fazer pesquisa de marketing. Então, a gente pode ter as informações disponíveis, mas elas foram elaboradas com outro propósito que não o da pesquisa em si que a gente está elaborando, a pesquisa de marketing. É claro que, a depender dessa base de dados que a gente tem, né, a gente pode aproveitar muito esses dados para elaborar, né, uma análise consistente acerca dos clientes, dos fornecedores, né, e mesmo dos concorrentes, como a gente vai ver mais adiante. Bom, em relação à comparação, né, dessas duas fontes de dados, a gente tem algumas vantagens e desvantagens em cada caso, né? No caso dos dados primários, né, a finalidade ela vai ser específica para o problema que a gente está considerando, né, aquilo que a gente precisa conhecer do mercado, essa introdução de um produto novo, essa introdução de uma empresa nova no mercado em que já há concorrentes e assim por diante. Enquanto que os dados secundários, né, eles foram elaborados para outros propósitos. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com dados de censo demográfico, com pesquisas industriais mensais ou anuais, como as que são elaboradas aí pelo IBGE, né, que elas têm outros propósitos para fins estatísticos que podem servir, né, de uma maneira não imediata, né, mas serve de base para a gente elaborar um panorama, ainda que de maneira mais geral, né? Então, se a gente precisa saber de dados mais específicos, não necessariamente as fontes secundárias elas vão conseguir prover a informação exata que a gente precisa, né? Então, apenas de maneira geral, de maneira agregada, e não no nível de detalhamento que a gente precisa, né? Então, essa é uma desvantagem, vamos dizer assim, dos dados secundários. Em relação ao processo de coleta, né? Então, se eu estou trabalhando com dados secundários, com os dados que estão disponíveis no IBGE ou por uma outra empresa que faz essa coleta de dados, organiza, e mesmo que ela venda, né, a tendência é que a gente tenha um processo de coleta para a nossa análise de pesquisa muito mais rápido e fácil, né, embora possa ter custos. Não necessariamente se refere aí a uma aquisição ou um acesso a esses dados de maneira gratuita, tá?
Já quando a gente vai fazer o levantamento por conta própria, né, isso vai ser bastante trabalhoso, no sentido de que tem que fazer um cálculo amostral adequado, fazer um planejamento, né, da coleta de informações, como que vai ser aplicado os questionários, se é através do questionário, né, pode ser de outra forma. E também isso vai requerer um orçamento, né, um orçamento e tempo para coleta, tabulação e depois a apresentação dos resultados. E só posteriormente a gente vai poder usar para fazer aí a análise da pesquisa de marketing. Então a tendência é que o custo da coleta dos dados primários seja mais alto do que os secundários, né? Inclusive quando a gente adquire de empresas que fazem estudos de mercado, levantamento de preços, né, junto a supermercados ou na indústria, no atacado, enfim, né? Então é relativamente mais baixo, né, adquirir esses dados de empresas que são especializadas nesse negócio. E o tempo da coleta, né, como eu já mencionei, tende a ser mais longo no caso dos dados primários, comparativamente aos dados secundários. Porque, na verdade, o processo de levantamento já foi feito, né, por um terceiro, seja pelo governo, seja por uma associação de classe, seja por uma empresa especializada. Aí, quando você vai acessar esses dados que já foram organizados, né, o prazo para coletar essa informação é relativamente curto. Bom, os dados secundários, apesar de apresentar algumas limitações, né, que é o fato de elas não terem sido projetadas para o nosso propósito, e não necessariamente elas estarem num nível de detalhamento adequado para a pesquisa de marketing que a gente precisa realizar, elas podem ser úteis, né, para outras coisas. Por exemplo, para identificar ou definir melhor, né, o problema que a gente precisa resolver. Né? Então, essa ideia de problema é aquilo que a gente precisa analisar. Então, se a gente voltar a algumas aulas, por exemplo, identificar uma necessidade a ser suprida no mercado. Né? Então, isso pode ser o problema e o objetivo de uma pesquisa de marketing. Tá? Além disso, ela vai permitir desenvolver uma abordagem do problema. Né? Então, como é que a empresa pretende, né, oferecer um tipo de serviço, um tipo de produto, como é que ela vai levantar as informações. Além disso, né, complementando a questão da abordagem, ela permite formular a concepção da pesquisa. Né? Então, a concepção dentro daquele conceito que a gente viu na aula anterior. Né? Se é uma pesquisa exploratória, se é uma pesquisa conclusiva, e se for uma pesquisa conclusiva, se vai ser uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa que vai procurar estabelecer relações de causa e efeito, chamada pesquisa causal. Né? Além disso, né, dependendo do que a gente quer verificar, com os dados secundários a gente já pode testar algumas hipóteses e essas informações podem ajudar a interpretar aí alguns resultados dos dados primários. Né? Então, por exemplo, a gente pode observar alguma tendência nos dados primários, né, de redução de aquisição de um determinado produto, em detrimento de outros, e aí isso pode ser explicado de um ponto de vista mais amplo. Né? Por exemplo, a transição demográfica, no sentido de que a gente tem pessoas cada vez uma parcela maior da população mais idosa. Né? Então isso pode ajudar a entender por que as pessoas estão adquirindo um determinado produto em detrimento de outros, né? Ou estão mudando suas preferências ao longo do tempo. Né? Então ele complementa, né? Os dados secundários podem complementar a interpretação do que foi detectado ali no levantamento de dados primários. E além do que permite, né, a gente testar algumas hipóteses, se os dados secundários, né, forem organizados, né, do ponto de vista estatístico, permitir uma análise quantitativa, né, que é o caso para muitos dados que a gente encontra, por exemplo, os dados que são levantados pelo Banco Central, pelo IBGE, né, por outros órgãos, né, a Fundação Getúlio Vargas e assim por diante. Né. Então, a gente vai ter uma série de dados, né, bastante longa que permite a gente fazer alguns tipos de testes estatísticos. Tá. Bom, aqui, né, nesse livro que eu estou recomendando para vocês lerem, que é bastante interessante nesse aspecto, ele estabelece alguns critérios a serem avaliados antes de a gente usar os dados secundários. Né? Então isso é bastante interessante, vale não só para a questão da pesquisa de marketing, mas para a pesquisa de uma maneira geral. Quando a gente vai trabalhar com dados estatísticos que são de fonte secundária. Então a gente precisa entender como funciona essa metodologia, né? O que está sendo levantado nessa pesquisa, o que a gente pode inferir a partir dela ou não. Então, conhecer as especificações ou metodologia da pesquisa ajuda também a gente compreender quais são as variáveis que estão sendo demonstradas nessa pesquisa e que tipo de conclusão a gente pode ter a partir dela. Né? Nesse caso específico da pesquisa de marketing, a gente está interessado em saber se essa fonte de dados secundários ela atende, né, às necessidades da pesquisa de marketing. Então, algumas coisas importantes que estão aqui, principalmente
na metodologia, né, elas precisam ser avaliadas para verificar se os dados são confiáveis, válidos, né, e generalizáveis para o problema que a gente está considerando. Então, isso envolve, né, a avaliação do método de coleta de dados, né, a taxa de resposta, se, por exemplo, né, é uma enquete e a taxa de resposta é baixa, né, então isso pode ser problemático, a gente pode incorrer naquele viés de não resposta, que a gente comentou na aula anterior. Né. Qual é a qualidade dos dados, a técnica de amostragem, tamanho da amostra, formulação do questionário. Então, por exemplo, você vai pegar questionários do IBGE, né, você tem acesso às questões, né, tem todo o detalhamento da amostra, se a amostra está certificada, qual a representatividade, se a gente consegue chegar no nível do município ou não, né, por mais que eu tenha pesquisas no município, aquela amostragem ela só pode ser agregada no nível do estado, por exemplo, então a gente fica limitado nesse aspecto, né, então é importante a gente conhecer esses detalhes. Além disso, né, precisa tomar cuidado com erro, precisão, né, envolvendo principalmente em pesquisas elaboradas por exemplo, associações de classe, ou mesmo por empresas contratadas, empresas de consultoria, no sentido de você verificar se o que essa associação, essa empresa de consultoria está oferecendo realmente está adequada com os seus objetivos, né? Porque ela pode estar, né, com uma amostra insuficiente ou com uma amostra parcial daquilo que você precisa de fato levantar. Então, conhecer um pouquinho, né, de técnicas amostrais, ela é importante para avaliar o que está sendo oferecido por esses órgãos. Outra questão importante é a atualidade dos dados, né? Então, quando se fala em marketing, né, o mercado ele é dinâmico. Então, dados defasados, né, por exemplo, vou trabalhar com os dados do censo demográfico, mas o último aconteceu em 2010, né? Claro que a gente tem, a partir da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade, algumas estimativas de crescimento da população, mas ele pode ser inadequado, né, para os propósitos, porque a população, por exemplo, de uma cidade, uma região metropolitana, ela vai se alterar não só pelo fato que estão nascendo mais pessoas, né, e falecendo um percentual da população, mas também existem os fluxos migratórios. Né? Então, não necessariamente isso vai ser... Né, essas tentativas de atualização, né, elas vão ser muito precisas se eu tenho um dado defasado. Né? Então, é claro que, dado o custo de realizar um censo, a gente tem um censo a cada 10 anos. Né? Embora o 2020 não tenha acontecido por causa da pandemia. Né? Então, enfim, a gente está nesse impasse aí por questões orçamentárias, da pandemia, mas... Enfim, está em vias aí de acontecer o censo, a ideia é que ele aconteça, né, a cada 10 anos. Mas o que é importante é a gente ter em mente que a atualidade do dado importa, né, porque o mercado, né, principalmente se é um mercado bastante competitivo, ou um mercado, né, que envolve tecnologias que são renovadas de uma maneira muito rápida, ele não serve, né, para fazer uma análise adequada do mercado. Até porque, mesmo quando a gente for usar, né, ou for implementar um projeto, os próprios dados, por mais atualizados que estejam, eles já vão estar desatualizados. Né? Então, vocês pensam o seguinte, a gente está fazendo uma elaboração, né, de um projeto de viabilidade. Então, esse projeto de viabilidade, por mais que ele tenha dados até 2021 e o gestor ele decida realizar o investimento, se ele exige uma obra de engenharia para construção que leve, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, até que o produto esteja no mercado, né? Quando efetivamente o produto entrar no mercado, né, já vai ter uma defasagem. É possível que o mercado já tenha se alterado em relação aos dados que a gente analisou durante o estudo de viabilidade, né, que por mais atualizados que eles tivessem, já vão se encontrar defasados. Né? Então isso pode ser problemático quando a gente está em mercados que tem muita alteração, né, seja em relação à competição, mas principalmente em relação aí aos aspectos tecnológicos, né, dos produtos que são oferecidos. Bom, é importante ter em mente também sempre qual foi o objetivo, né, da coleta dos dados, quando a gente está trabalhando com fontes secundárias, para verificar, né, se aquilo lá tem relevância, né, ou está adequado para os objetivos da pesquisa de marketing. Enfim, né, então questões associadas à natureza da pesquisa também, unidade de medida, quais são as variáveis, qual é o conceito de cada variável. Então, por exemplo, vocês pegarem uma pesquisa do IBGE, cada conceito tem uma definição. Né? Então, o que é uma unidade familiar? O que é uma unidade produtiva? Então, o que é um domicílio? Né? O que se considera como domicílio? Então, vão ter os critérios que vão especificar. Então, conhecer esses critérios, esses conceitos, né? Essas unidades e definições básicas é fundamental para verificar se aquela pesquisa
ela diz, né, ela revela informações do universo, né, ou da população que a empresa, né, o que você, enquanto avaliador de um projeto, precisa conhecer. Além disso, é importante, né, ter confiabilidade dos dados, ou seja, se há uma técnica amostral adequada, se o órgão que está formulando aqueles dados tem reputação, tem experiência, né, se as fontes são íntegras, se não tem risco, né, de manipulação dos dados e coisas do gênero. Então, muito importante trabalhar sempre com fontes confiáveis quando você vai debruçar sobre dados secundários, para não correr o risco de se basear, né, fazer toda uma projeção financeira em dados que não são confiáveis. Então, naturalmente, isso é um ponto, né, esse é um ponto fundamental para ser avaliado antes, né, de usar uma determinada fonte de dados secundários. Bom, além disso, né, esse esqueminha que está ali no livro do Malhotra, ele é bastante interessante porque ele vai dizer o seguinte, né, ele parte da ideia de que os dados secundários são aqueles que foram desenvolvidos, né, ou que foram coletados, para propósitos distintos daquele da pesquisa de marketing. E esses dados secundários, eles podem ser internos à organização, né, então aqui a gente está pensando já em empresas estabelecidas, principalmente, tá? E eles podem ser de fontes externas, tá? Como as estatísticas oficiais elaboradas por órgãos de governo e assim por diante. Esses dados secundários internos, né, eles podem ser aí de diferentes fontes, né, mas são dados que já estão registrados pela própria organização. Então, um deles seria a base de dados de clientes. Né? Então, todo o sistema, principalmente, né, depois do advento aí da informática, né, que a gente tem todo um controle aí de faturamento, contabilidade, que vão sendo registrados, né, em bancos de dados, em sistemas computacionais, e isso vai criando uma base, né, de dados das vendas que foram feitas para clientes, né, ao longo do tempo, a que preços foram vendidos, que produtos foram comprados, com que frequência, com condições de pagamento e assim por diante. E claro, o objetivo inicial é registrar essas informações para que se possa, né, depois fazer uma auditoria, fazer o controle contábil e financeiro, né, dessas informações, ou seja, isso auxilia principalmente a gestão da organização. Mas também esses dados que estão armazenados lá, né, podem ser utilizados para fazer uma pesquisa em relação a quais são as preferências dos consumidores, qual o preço praticado, quando houve desconto, houve um aumento, né, da aquisição e coisas do gênero. Né. Então, claro que nem sempre esses dados estão disponíveis, né, de uma maneira pronta. Na maior parte dos casos eles precisam ser tratados ou extraídos, né, dessas bases de dados para fins, né, de análise estatística, principalmente. Mas é uma fonte, né? Uma fonte de dados secundários, porque não foi elaborado com o propósito da pesquisa de marketing, mas eles podem ser utilizados para isso. A mesma coisa são as bases de dados de outros sistemas de relacionamento com clientes, né? Como o CRM. Então, por exemplo, empresas já estabelecidas e organizadas, elas geralmente têm um canal de comunicação com os clientes em que elas, né, vão buscar resolver problemas, dar assistência técnica, ou mesmo tentar fazer retenção de clientes, né? Pensa no caso lá das operadoras de telefonia celular. Então você tenta cancelar lá seu plano para migrar para outra operadora e sempre vai ter uma equipe lá tentando te convencer a ficar. Né? E essas estratégias que foram adotadas, né, os argumentos que foram dados pelos clientes para desistir e coisas do gênero, tudo isso vai sendo armazenado num banco de dados. E essas informações podem ser utilizadas, né, para compreender um pouco melhor quais são as preferências do consumidor, quais são os comportamentos, quais os motivos que levam a desistir, por exemplo, de um plano e ir para outro. Isso, né, naturalmente pode ser utilizado para uma pesquisa de mercado, para tentar introduzir um produto ou um serviço novo, né, ou mesmo aperfeiçoar aqueles que já estão no mercado. E ainda dentro dessas bases de dados internas, né, tem os chamados Big Data, né? Ou seja, o armazenamento e mineração de dados em grandes quantidades. Então vocês imaginem, por exemplo, uma empresa como a Amazon, né? que tem operações aí em nível mundial e que realiza transações, né? Inúmeras transações diárias de venda de mercadorias, né? Intermediando aí, em muitos casos, né? Um fornecedor e um cliente consumidor. Tá? Então, esse volume, esse grande banco de dados aí pode ser explorado. Né? Claro que isso exige técnicas, né, chamadas técnicas computacionais para análise de Big Data, né, ou de grandes dados, grandes volumes de dados.
em função, né, dessa dificuldade de você fazer a análise, mas que permite também, né, levantar informações relevantes sobre o comportamento dos consumidores, suas preferências, né, até em nível individual. Isso tem sido utilizado muito, até para induzir, por exemplo, propagandas, né? Então, clientes que compraram esse produto também compraram esse, né? Então, vão associando de acordo com a análise justamente desse histórico, né, de informações que estão armazenadas nesses grandes bancos de dados. Além disso, a gente tem aqui uma setinha, né, da mídia social que pode se configurar aí, tanto dados secundários interno como externo, né, no sentido de que, por exemplo, uma empresa ela pode ter aí um canal de comunicação nas redes sociais e extrair informações a partir daí no seu relacionamento com os clientes. Né? Então, isso também pode ser um conjunto de dados que servirão de base para pesquisa de mercado. Bom, indo para o lado direito aqui, né, em relação aos dados secundários, a gente pode ter dados secundários que são gerados aí por empresas comerciais, né, que, por exemplo, vão registrar suas vendas, pensa no supermercado, né, uma empresa do varejo de maneira geral. Né, então, nessas bases, elas podem ter informações, né, sobre as preferências dos consumidores, coisas do gênero. E mesmo aquelas empresas que fazem levantamentos, medições e vendem esse tipo de serviço. Né? Geralmente esse tipo de organização vai estar aqui do ladinho, né, no serviço por assinatura. Então eu vou dar um exemplo no Brasil, né, para não ficar fazendo propaganda de outras empresas que existem aí, que é o caso da Fundação Getúlio Vargas. Né? Então ela tem uma série de dados que ela publica de maneira gratuita, que estão disponíveis, no caso do índice de preço ao consumidor, o IPC, por exemplo, né, e outros. Mas também existe aí a possibilidade de você contratar um serviço por assinatura em que você tem acesso a informações mais detalhadas. Né? Então, não só o agregado ou os grandes grupos que compõem o IPC e outros indicadores, né, de preços, enfim, outros que são levantados aí pela FGV, mas também num nível de detalhamento maior, né, numa indústria específica ou num segmento específico dessa indústria. Então, isso pode ser muito mais interessante, né, se, por exemplo, a gente atua num ramo de, sei lá, fabricação de pneus para automóveis. Né? Então não adianta eu saber qual foi a variação do preço da indústria automobilística de uma maneira geral, ou dos veículos, né? Como a tabela FIPE faz. Se eu não atuo especificamente num segmento, né? Que é o do pneus. Então, esse detalhamento, né? Pode ser muito interessante se existe uma empresa especializada que levanta essas informações e a gente pode contratar esse serviço, né? Sem necessidade de ter que fazer um levantamento, né? Por exemplo, em nível nacional, que geraria um custo muito grande. Além disso, voltando aqui para a caixinha da esquerda, né, a gente tem organizações não governamentais, então associações de classes empresariais, por exemplo, né, elas tendem a se organizar e levantar informações sobre o mercado. Então pensa, já que eu falei da indústria automobilística, né, a gente tem lá a Anfavea, né, que é a associação lá dos fabricantes de veículos e automotores, né, no Brasil. Então, a gente tem lá, se vocês acessarem o site, vocês vão ver anuários estatísticos, né, que tem uma série de informações sobre o mercado. Né? Quantos veículos foram vendidos, quais foram os modelos mais vendidos, qual a participação do mercado da empresa, os faturamentos, etc. Né? Então, isso é uma rica fonte de informação para que as empresas conheçam, né, o próprio mercado, o que funcionou ou não funcionou em termos de lançamento de novos modelos, né, quem se deu melhor naquele ano, né, enfim. Uma série de informações, né, que a própria associação produz, às vezes coletando dados de cada uma das associadas, né, das empresas associadas, e depois compilando todas as informações num único anuário. Né? Então isso facilita o uso das informações posteriormente pelos próprios associados. E por fim a gente tem aqui, né, os dados produzidos por órgãos governamentais, né, que são os mais utilizados. Eu vou trazer na sequência aqui alguns exemplos, que justamente, né, pelo custo elevado, algumas informações elas não são produzidas pelo setor privado. Né? Então, é o censo demográfico, algumas pesquisas, né, econômicas, sociais, a produção de alguns indicadores, cálculo do PIB. Né? Então, tudo isso é feito por uma agência de estatística, né, seja o IBGE, no caso brasileiro, ou seja outras aí nos outros países. Tá? Bom, partindo agora para algumas sugestões, e aqui acho que já tentando vincular, né, um pouco o que a gente tem discutido de maneira mais conceitual e teórica para a prática, né, tendo em vista que durante a disciplina vocês vão ter que desenvolver um projeto de viabilidade econômica, aqui eu já começo a trazer algumas sugestões, né, para vocês irem explorando de sites, né, oficiais que têm informações
E aí, no caso do IBGE, inclusive informações setoriais, né? Então tem uma série de pesquisas e dados, né, já organizados, tabulados, que facilitam muito a análise. Então aqui eu estou trazendo o site do Sidra, do IBGE, que é o sistema IBGE de recuperação automática, né? Não é o site principal do IBGE, mas aqui é interessante porque a gente consegue, por uma série de pesquisas que são elaboradas pelo IBGE, fazer uma série histórica. Então a gente consegue pegar, né, informações ao longo do tempo e não só a última que está disponível, né, a mais recente. Então nesse site é bastante interessante que a gente consegue também gerar tabelas de maneira personalizada, ou seja, eu trago informações nível Brasil, nível estadual, nível das macro-regiões, os anos que eu estou interessado, as variáveis que eu quero extrair de cada pesquisa específica. Então é um sistema gratuito, né, e bastante interessante, que permite a gente fazer aí, o levantamento de dados de acordo com o projeto que a gente está desenvolvendo, né? Então vocês vejam que nessa capa aqui a gente tem pesquisa da pecuária municipal 2020, pesquisa agrícola municipal, eu deixei marcado a pesquisa industrial mensal, enfim, então a gente tem informações, né, não só em nível geral da economia, como IPCA e INPC, mas também a gente consegue ter pesquisas setoriais, né? Então isso é bastante interessante para estudos, né, ainda que seja de uma análise mais macroeconômica, em relação a determinados setores de atividade, né? Então, para algumas pesquisas a gente vai ter informações no nível do estado, por exemplo. Então eu quero saber como é que foi o comportamento da indústria automobilística no estado do Paraná, tá? Então esse tipo de informação a gente consegue levantar, né, através das pesquisas disponíveis pelo IBGE. Bom, outra fonte de informação interessante é o site do IPEA-Data, né, que é um subsite, vamos dizer assim, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, que permite a gente achar facilmente aí dados macroeconômicos, dados regionais, indicadores sociais, né, para o Brasil e para outros países, então isso é bastante interessante. E esse site funciona como uma espécie de centralizador aí de indicadores, né, de diferentes fontes, então é possível inclusive pesquisar por fontes diferentes. Foi produzido pelo IBGE, que foi produzido pelo Banco Central, que foi produzido, né, por bancos centrais ou outros órgãos de outros países, né? Então, indicadores chaves como o câmbio, inflação, crescimento econômico, crescimento por setor, valor adicionado, enfim, é uma série de informações, IDH, etc. A gente consegue encontrar facilmente aqui nesse site do IPEA-Data. Tá? Então, recomendo aí que vocês explorem também esse site. É uma informação, tem um conjunto de informações muito rico, né, que serve não só para o objetivo desta disciplina, como também aí para trabalhos futuros, como por exemplo a monografia de vocês. Bom, outro site interessante é o site do Banco Central do Brasil. Aqui eu coloquei duas impressões de tela para vocês acharem o caminho para chegar no sistema de geração ali de séries temporais. Tá? E aqui, basicamente entrando na página inicial do Banco Central do Brasil, né, tem um ícone chamado Estatísticas, e depois ele vai abrir aqui uma série de informações. Tá? Existem, por exemplo, indicadores econômicos selecionados, que é bem interessante, os dados já estão organizados, né? É uma fonte interessante aqui de informações. E, particularmente, o que eu estou recomendando são as séries temporais, né? Justamente pelo fato de a gente poder gerar tabelas personalizadas, a exemplo do que é possível fazer lá no site do Sidra, do IBGE. Tá? Então, quando a gente acessa, né, esse sistema gerenciador de séries temporais, a gente pode gerar aqui informações de temas bastante variados. Então, atividade econômica, economia regional, né, indicadores de inclusão financeira, monetário, do Mercosul, do setor externo, estabilidade financeira, finanças públicas e assim vai. Né? Então, é um site que está relativamente bem organizado, traz aí uma série de indicadores e permite a gente produzir essas tabelas, exportar para o Excel e depois fica muito mais fácil para a gente manipular esses dados e fazer análises estatísticas posteriormente. Bom, outro site que eu gostaria de recomendar é o site do IPARDES, né, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um órgão semelhante ao IBGE, ou semelhante ao IPEA, vamos colocar assim, só que no nível do estado do Paraná, né? Não necessariamente todos os estados da federação têm, né, um órgão como o IPEA ou como o IPARDES, né? Mas no caso do estado do Paraná, sim. E aqui a gente tem também uma base de dados, né, que é o primeiro ícone que aparece aqui,
né? Base de dados do Estado, BD Web, onde a gente pode gerar também aí, uma série temporal, né, para diferentes indicadores produzidos pelo IPARTS, e também a gente tem outras informações aqui, né, perfil dos municípios, das regiões, o PIB dos municípios, o PIB trimestral do Estado do Paraná, matriz de insumo-produto, enfim, informações econômicas do Estado, né, que permite a gente levantar, né, pelo menos em nível mais amplo, né, não talvez no mercado específico que a gente gostaria de pesquisar, mas pelo menos ter uma tendência, né, de como está o mercado de trabalho no Estado do Paraná, a questão da produção e da renda, perspectivas de crescimento futuro, né, todas essas são informações importantes para a elaboração aí de uma projeção, né, de crescimento ou de decrescimento, enfim, né, da economia do Estado, né, se o objetivo é iniciar um projeto, né, um projeto seja com um novo produto, um novo empreendimento, que englobe aí como mercado principal o Estado do Paraná, né, ou os municípios que estão contemplados aqui nas estatísticas do IPARTS. Bom, encerro essa videoaula por aqui, deixo recomendado para vocês, então só chamando a atenção, em função do plano de ensino não estar com os capítulos adequados. A referência dessa aula, sim, é o capítulo 4, como consta lá. Né? Então a gente vai trabalhar mais alguns capítulos desse livro de pesquisa de marketing do Malhotra. Tá? Então fiquem atentos aí ao capítulo recomendado para essa aula de hoje. Desejo a vocês uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima videoaula.